A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcel Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor nesse propósito. Amém? Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 11 de outubro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra de Deus. Amém? Pois isto é muito bom, temos um contato com a palavra de Deus todos os dias para nosso crescimento espiritual. Glórias a Deus. Como já disse, hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 11 de outubro. Lembrando também que todos os vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal, para você acessá-los quando tiver o desejo em seu coração. Amém? Hoje, capítulos 3 e 4 do livro do Evangelho de Marcos. Amém? Vamos à leitura? E assim diz a palavra do Senhor. Outra vez entrou numa sinagoga e ali estava um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E observavam-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram, e olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e lhe foi restabelecida. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Jesus, porém, se retirou com seus discípulos para a beira do mar, e uma grande multidão dos da Galileia o seguiu, e também da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e das regiões de Tiro e de Sidom. Grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, vieram ter com ele. Recomendou, pois, os seus discípulos que se lhe preparasse um barquinho, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos tinham algum mal arrojavam-se a ele para lhe tocarem. Os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele lhes advertia com insistência que não o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou a si Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12 a saber: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Depois entrou numa casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os que ouviram isto saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. E é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá
subsistir. E se Satanás se tem levantado contra si mesmo e está dividido, tão pouco pode ele subsistir antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porquanto eles diziam, está possesso de um espírito imundo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhe Jesus, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora capítulo 4. Outra vez começou a ensinar à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia do seu ensino. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogavam-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Diz-lhes ainda, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhe mais, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, atendei aos que ouvis, com a medida com que medes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, se lhe há dado, e ao que não tem, até aquilo que tem, se lhe há tirado. Disse também, o reino de Deus é assim,
como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: aos que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola os representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves dos céus podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábolas não lhe falava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 11 de outubro, nos capítulos 3 e 4 do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, irmãos.